Imagine que você é um dinossauro, digamos um Alamosaurus, há cerca de 66 milhões de anos. O Sol já se pôs e você está cuidando da sua vida, apenas andando por uma área que um dia será chamada de Austin, Texas, quando algo brilhando no céu chama sua atenção. Você não está muito preocupado, mas mesmo assim fica de olho naquela estrela brilhante e estranha por algumas horas. A questão é que a estrela continua ficando mais brilhante, mas não parece estar se movendo, então você acaba esquecendo dela. Então, do nada, cerca de 60 horas depois, você sente o estrondo trovejante de uma onda de choque supersônica. Aquela coisa que você espera que seja uma estrela cadente comum, na verdade, é um asteroide com cerca de 10 quilômetros de largura. 10 quilômetros de largura. Antes de pensar, o que foi isso? Aquilo que parecia uma estrela, 60 horas atrás, mergulha 30 quilômetros na Terra e você morre na hora. Hoje faremos uma análise detalhada do asteroide que exterminou os dinossauros. Antes de começar, aproveite para se inscrever no nosso canal Weird History. Deixe um comentário e nos diga o que você achou deste vídeo. Ou conte para a gente qual fenômeno estranho ou pessoa você gostaria que cobríssemos a seguir. Agora vamos ao evento desastroso que, segundo alguns cientistas, quase destruiu a Terra antes mesmo de ela se firmar como planeta. O asteroide Chicxulub atingiu violentamente a costa do México e matou praticamente tudo na Terra. Antes do asteroide Chicxulub atingir a Terra, ela sentiu sua forte onda de choque. Como o ar na frente do asteroide estava comprimido e incrivelmente quente, ele abriu um buraco na atmosfera da Terra, causando a maior de todas as ondas de choque. O epicentro absorveu primeiro a onda de choque do asteroide, causando um aumento brusco da pressão do ar que rompeu pulmões e órgãos internos de todas as criaturas num raio de 2.400 quilômetros. Mas isso nem foi o pior de tudo. Pouco depois de você, o Alamosaurus comedor de folhas, morrer pela onda de choque devastadora, o asteroide de 10 quilômetros de largura caiu na costa do que hoje chamamos de Península de Yucatán, que fica a cerca de 320 quilômetros a oeste de Cancún. Imediatamente após o asteroide, que aliás se vaporizou no impacto, atingir a borda do Golfo do México, a Terra reagiu ao impacto e o pico da crosta terrestre subiu temporariamente mais alto que o Monte Everest antes de se despedaçar e voltar ao nível do mar. A energia produzida pelo impacto da explosão foi equivalente a 100 trilhões de toneladas de TNT, aproximadamente 7 bilhões de vezes mais poderosa do que a bomba atômica de Hiroshima. Mas a explosão não parecia com o tipo de explosão atômica com a qual você está acostumado. Sabe, aquela já tão conhecida nuvem em forma de cogumelo? O impacto parecia mais uma pluma em leque de material derretido. Grande parte dos detritos derretidos estava várias vezes mais quente do que a superfície do Sol e incendiou tudo em um raio de 1000 milhas. Que detritos derretidos? Boa pergunta! Quando o asteroide atingiu a Terra, a força lançou 25 trilhões de toneladas de cinzas e detritos na atmosfera. Um cone invertido de rocha derretida foi lançado ao céu, cujo calor a transformou em contas de vidro incandescentes. Os cientistas as chamam de tectitos, e depois que atingiram o pico de sua trajetória, começaram a cair de volta para a Terra a uma velocidade de 160 a 320 km por hora. Jan Smit, professor aposentado de Geologia Sedimentar da Vrije Universiteit, na Holanda, considerado o maior especialista em tectitos, estudou o sítio fóssil da Dakota do Norte e afirma que os peixes foram os mais afetados pelos tectitos encontrados ali. Os peixes espátula nadam com a boca aberta, capturando partículas de alimento nos rastros branquiais e depois engolem como tubarões-baleia ou baleias de barbatana. Eles também capturaram tectitos, o que já é impressionante. Isso indica que as primeiras vítimas do impacto foram essas aglomerações de peixes. Smith destacou que o enterro de um tricerátopo e um hadrossauro de bico de pato prova claramente que os dinossauros estavam vivos no impacto. Teoriza-se que choveu exatamente esses mesmos tectitos por quase uma hora e que tudo o que eles tocavam pegava fogo.
Enquanto os Tectitos incendiavam a Terra, o oceano virou um tsunami gigante, destruindo litorais, arrancando centenas de pés de rocha, levando destroços para dentro e depois sugando tudo de volta para águas profundas. Menos de 10 minutos após o impacto, uma onda de 9 metros atingiu o atual sítio de fósseis da Dakota do Norte, chamado Tanis, em referência à antiga cidade egípcia perdida. A onda arremessou milhares de peixes num banco de areia que ficaram presos quando a água recuou. Eles tentaram respirar, mas suas brânquias entupiram com tectitos, sufocando-os. Cerca de 20 minutos após o impacto do asteroide, uma segunda onda atingiu o sítio de fósseis da Dakota do Norte, soterrando os peixes encalhados sob cascalho, areia e terra. A enorme perturbação criou um cemitério fossilizado. Os fósseis revelam peixes empilhados, troncos de árvores queimados, insetos, parte de um tricerátopo e mamíferos. Os dinossauros que morreram com o asteroide foram sortudos. Os que sobreviveram enfrentaram meses difíceis. Detritos, tanto do impacto do asteroide no hemisfério ocidental, quanto da atividade vulcânica no hemisfério oriental, bloquearam a luz do Sol. As plantas que sobreviveram ao impacto morreram por falta de luz. Sem vegetação, os herbívoros sobreviventes sucumbiram à fome e os carnívoros logo seguiram o mesmo caminho. Os cientistas levantaram a hipótese de que a extinção em massa eliminou 75% de todas as espécies e exterminou 99,9999% de todos os organismos vivos. Durante anos, a Terra continuou tóxica. Devido ao calor e ao impacto do asteroide, muitos minerais se vaporizaram e liberaram gases perigosos na atmosfera, incluindo gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano. Um dos efeitos mais prejudiciais foi causado pelo enxofre, que entrou no ciclo da água, gerou ácido sulfúrico e provocou chuva ácida. 45 minutos após o impacto, uma rajada estrondosa de vento a 960 km por hora atravessaria o Marco Zero, espalhando destroços e destruindo tudo o que restasse em pé. O som da explosão chegaria ao mesmo tempo, em torno de 105 decibéis, mais ou menos tão alto quanto se você estivesse debaixo dos rotores de um helicóptero Huey. Nas primeiras horas, haveria quase total escuridão, mas logo depois disso, o céu começaria a clarear. Para qualquer pessoa ou coisa fora do alcance dos efeitos diretos da explosão do asteroide, seria possível assistir ao espetáculo de céus escuros e uma exibição de estrelas cadentes criadas pelos destroços do impacto caindo de volta na Terra. Porém, elas não se pareceriam com estrelas cadentes comuns, que queimam mais rápido e a temperaturas mais altas. Essas estrelas cadentes reentrariam na atmosfera em altitudes mais baixas, viajando mais devagar e emitindo radiação infravermelha. Acredita-se que a atmosfera teria um brilho avermelhado. Após o brilho avermelhado, o céu escureceria, enquanto cinzas e detritos ao redor do globo criariam um crepúsculo. Durante as semanas, meses e talvez até anos seguintes, o céu provavelmente ficou entre o crepúsculo e um dia muito nublado. Quando a poeira finalmente assentou, uma das pistas mais marcantes do asteroide foi uma camada grossa de argila com irídio, metal raro na Terra, mas comum em asteroides e cometas. Essa camada é conhecida como limite KT ou KPG, marcando o fim do período Cretáceo e o início do período Terciário, ou Paleógeno. Walter Alvarez, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, e seu pai, o Nobel Luis Alvarez, ambos da UC Berkeley, foram os primeiros a reconhecer a importância do irídio nas camadas de rocha de 66 milhões de anos pelo mundo. Eles propuseram que o impacto de um cometa ou asteroide foi responsável tanto pelo irídio no limite KT quanto pela extinção em massa. Apesar do consenso de que o asteroide de Chicxulub exterminou os dinossauros não avianos, alguns cientistas ainda atribuem a extinção às erupções vulcânicas, não ao asteroide.
Novas evidências indicam que ambos podem ter causado a extinção em massa. O asteroide de Chicxulub causou terremotos de magnitude até 11 na escala Richter, sentidos até do outro lado do planeta ao colidir com a Terra. A teoria é que o impacto do asteroide pode ter provocado erupções vulcânicas na Índia. Quase 200 mil milhas quadradas de lava se espalharam pela região conhecida como Deccan Traps. Isso teria liberado gases tóxicos perturbadores na atmosfera e gerado cinzas suficientes para bloquear a luz do Sol por anos. A maioria dos relatos destaca a violência e destruição logo após o impacto do asteroide de Chicxulub, mas foram os efeitos ambientais prolongados que exterminaram a maioria dos dinossauros e grande parte da vida na Terra. A nuvem de poeira bloqueou o Sol, reduzindo drasticamente a fotossíntese. Fuligem e cinzas levariam meses para sumir da atmosfera e, ao se dissiparem, a chuva cairia como lama ácida. Incêndios massivos liberaram toxinas que destruíram temporariamente a camada de ozônio do planeta. Além disso, houve a pegada de carbono do próprio impacto, que liberou cerca de 10 trilhões de toneladas de dióxido de carbono, 100 bilhões de toneladas de monóxido de carbono e mais 100 bilhões de toneladas de metano de uma só vez. Cientistas ainda discutem detalhes baseados em modelos computacionais, estudos de campo da camada de detritos, taxas de extinção, fósseis, microfósseis e outras pistas. Quase todos concordam que o asteroide de Chicxulub caiu próximo ao México e devastou a região. Os filmes de Hollywood muitas vezes apresentam uma visão romantizada das viagens espaciais, mas viver em um ambiente sem gravidade tem algumas desvantagens sérias. Por exemplo, cuidar da higiene pessoal pode ser bem mais trabalhoso para um astronauta flutuando entre as estrelas. Então hoje vamos dar uma olhada em como é a higiene para os astronautas no espaço. Certo, hora de ir onde nenhum vídeo de história estranha jamais foi antes. Essa história de gravidade zero parece bem divertida, mas na verdade torna muitas tarefas comuns do dia a dia um grande incômodo interestelar. Por exemplo, se lavar pode ser um pouco complicado. Por quê? Bem, a gravidade zero torna pias e chuveiros comuns completamente inúteis no espaço, já que a água flutuaria em vez de escorrer pela torneira. Para lavar o cabelo, um astronauta precisa usar um shampoo sem enxágue, que não precisa de enxágue e não produz espuma. Um pouco de água pode ser aplicada no couro cabeludo para ajudar, mas deve ser cuidadosamente seca com toalha depois para evitar danos ao equipamento. Ninguém quer ser culpado por derrubar a Estação Espacial Internacional por não tirar todo o shampoo do ouvido. Se escovarem o cabelo, o astronauta deve cuidar para que nenhum fio solto flutue. Fios de cabelo soltos podem entrar nos olhos ou serem inalados pelos astronautas, tornando a gravidade zero menos divertida. Talvez por isso tantos alienígenas sejam carecas. O banho de um astronauta se assemelha mais a um banho de esponja do que a um chuveiro ou banheira com água corrente. Astronautas usam um saco com mistura de sabão sem enxágue e água. Na verdade, é o mesmo tipo de sabão usado em hospitais para pacientes que não conseguem tomar banho de outra forma. É a mesma mistura e método usados por astronautas para lavar as mãos. Dessa forma, tomar banho no espaço é mais ou menos como passar loção na pele. Os astronautas apertam uma porção da mistura de sabão e água e simplesmente esfregam no corpo. A água que resta no ar é reaproveitada pela nave espacial. Você não toma banho de verdade, só fica lambuzado em nome de toda a humanidade. Não surpreende que os astronautas sintam mais falta de água corrente em missões espaciais. Um banho de esponja, um banho de loção, simplesmente não é a mesma coisa. Também pode não ser tão eficaz. Jennifer Lavasseur, que é curadora no Departamento de História Espacial do museu, disse que muitos astronautas da ISS descrevem o odor da estação espacial como tendo um cheiro de lugar habitado, que é uma forma educada de dizer que cheira a carpete velho de van ou a uma academia, ou a... Felizmente, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar por causa do cheiro. A NASA impõe várias regras de higiene pessoal e limpeza corporal aos astronautas.
Depois que um astronauta toma banho, ele precisa se certificar de secar completamente tanto o corpo quanto a área do chuveiro. Pequenas gotas de água flutuando podem entrar em equipamentos ou nos pulmões de um astronauta, e ambas as situações seriam ruins. Cada membro da tripulação recebe 3 toalhas por dia, uma toalha molhada e 2 toalhas secas. Todas as toalhas são do tamanho de toalha de banho. Lenços umedecidos com desinfetante e loção podem ser usados quando necessário. Se precisarem de mais, deram azar. Então nada de acidentes. Ainda bem que não existe Taco Bell liofilizado. Para astronautas que preferem um visual aparado, fazer a barba no espaço é menos complicado que outros cuidados de higiene. Na verdade, fazer a barba no espaço é muito parecido com fazer a barba na Terra. Astronautas usam barbeador e gel de barbear. A principal diferença é a ausência de água corrente para enxaguar, exigindo que M está se barbeando tenha muito cuidado ao usar um lenço para retirar pelos e resíduos de creme. Partículas restantes podem flutuar e causar riscos respiratórios ou falha nos equipamentos. É parecido com o episódio de Os Simpsons, em que Homer vai ao espaço e solta sem querer batatas fritas e formigas na gravidade zero da nave. Foi um ótimo episódio. Acho que seria menos engraçado se fosse real. Por que a vida não pode ser como os desenhos animados? Alguns optam por não se barbear de jeito nenhum, resultando em alguns astronautas com barbas grandes e espessas, como se estivessem prontos para voltar e jogar pelos Merlins assim que o ônibus espacial pousar em Cabo Canaveral. O cabelo continua crescendo no espaço, mas salões de beleza geralmente são muito mais difíceis de encontrar. Até a NASA alugar espaço comercial para ajudar nas despesas. Para astronautas que ficam meses na ISS, cortar o cabelo faz parte da higiene pessoal. É importante evitar que cabelos fiquem soltos pela estação espacial. Para cortar o cabelo com segurança e higiene, o astronauta utiliza máquinas acopladas a um aspirador. A sucção do aspirador recolhe e descarta todos os fios de cabelo cortados. Então é exatamente como o Suck Cut do começo de O Mundo de Wayne. Quem imaginaria que víamos tecnologia da era espacial? Quem se interessa por espaço provavelmente já se perguntou como é ir ao banheiro lá em cima. Bem, temos algumas respostas para você. Em média, um astronauta leva cerca de 10 minutos a mais para usar o banheiro, que, aliás, não se parece com um vaso sanitário comum, mas, na verdade, é apenas uma base metálica que possui um sistema de sucção. E é relativamente complicado em comparação com o equivalente na Terra. Os astronautas até precisam passar por uma espécie de treinamento sanitário espacial para garantir que estão fazendo todos os passos necessários. Primeiro, o astronauta deve se prender ao assento do vaso sanitário com tiras especiais nas pernas para evitar flutuar. Enfrentar uma emergência no banheiro em gravidade zero não é algo para o qual você possa se preparar. Ou será que pode? Para fazer xixi, o astronauta usa um funil pessoal conectado a uma mangueira na parede e funciona como um aspirador. O ventilador do aspirador suga o líquido e o joga no tanque. Se o astronauta precisar fazer o número 2, deve colocar um saco especial no vaso sanitário para conter o resíduo. Depois, usa um aspirador para conter o resíduo e ventilador para refrescar o ar. O saco fechado fica armazenado sob o vaso sanitário até o descarte seguro. Faz você se perguntar como Chewbacca conseguiu lidar com isso. Ele é tão alto e tem todo aquele pelo. Cara, que bagunça! Hoje, a NASA tem a tecnologia de filtragem para transformar a urina em água potável. O resíduo sólido ainda não é reciclável. Boa sorte convencendo alguém a beber isso. Então, o que eles fazem com isso? Após o astronauta produzir resíduos sólidos, eles são sugados para um saco selado. O saco selado hermeticamente é então armazenado em um compartimento com outros lixos até que o compartimento esteja cheio. O resíduo é colocado em uma nave não tripulada e enviado ao espaço. A espaçonave é finalmente queimada na atmosfera durante a reentrada. Pesquisadores estão atualmente tentando descobrir maneiras de utilizar resíduos sólidos humanos. Uma sugestão é usar resíduos reciclados para revestir paredes da espaçonave e proteger astronautas dos raios cósmicos tóxicos. Um escudo de cocô. Isso teria tornado Jornada nas Estrelas, Voyager, mais interessante.
Escovar os dentes pode ser ainda mais importante no espaço do que na Terra. Isso ocorre devido às mudanças atmosféricas na nave espacial, que podem tornar uma cárie mais dolorosa. Para o cuidado dental, a estação espacial tem pequenos pedaços de velcro que prendem tubos de pasta de dente sem tampa para facilitar o uso. O astronauta pode molhar a escova usando um canudo em uma bolsa de água. Sem pia para cuspir após escovar, eles engolem a pasta de dente comestível. Não faça isso em casa, ou cospem em um pano. No espaço, não há máquinas de lavar para astronautas, pois gastariam muita água. Como os viajantes espaciais mantêm as roupas limpas? A resposta é: eles não mantêm. Não há solução mágica ou forma de lavar roupas no espaço. Missões espaciais podem durar meses ou mais, por isso há pouco espaço para roupas. Assim, os astronautas usam suas roupas pelo maior tempo possível, até o cheiro ficar insuportável ou até elas se desintegrarem, o que ocorrer antes. Na ISS, astronautas usam a mesma roupa de baixo por cerca de uma semana antes de trocar. Quando a roupa atinge o máximo de mau cheiro tolerado, os astronautas a descartam com o lixo da espaçonave. O lixo é colocado em uma cápsula que queima ao reentrar na atmosfera da Terra. Você tem que torcer para que nada disso consiga passar pela atmosfera. Eu odiaria ver o piquenique em família na Baía de Galveston interrompido por lixo de astronauta caindo do céu. Assim como você leva uma nécessaire nas férias, astronautas recebem um kit de higiene pessoal antes das missões espaciais. Esses kits contêm itens básicos de higiene, como desodorante, sabonete, escova de cabelo, pasta e escova de dentes, fio dental, barbeador, creme corporal e protetor labial. Os astronautas podem até escolher as marcas dos itens que preferem usar, o que é importante porque não dá para dar um pulo na farmácia no meio de uma missão. Em 1983, Sally Ride foi a primeira mulher americana no espaço, gerando desafios inesperados para os cientistas da NASA ao montar seu kit de higiene pessoal. Por exemplo, ao se preparar para o voo, a NASA perguntou se 100 absorventes internos seriam suficientes para uma missão de uma semana. Sally brincou dizendo que metade dessa quantidade já seria suficiente. Engenheiros incluíram maquiagem nos kits de higiene para astronautas mulheres, supondo que elas iriam querer se maquiar enquanto usam a mesma roupa íntima há dias e lidam com o próprio excremento. Esses protótipos incluíam todos os itens básicos de maquiagem, como sombra, blush, rímel e delineador. Eventualmente, foi decidido que esses itens não eram necessários. Manter a estação espacial limpa é tão importante para os astronautas quanto a higiene pessoal. O astronauta Clayton C. Anderson, que trabalhou 30 anos na NASA e atuou 2 vezes na ISS, afirmou que a estação fazia grande parte da limpeza graças aos filtros HEPA. No entanto, ele explicou que era obrigado a limpar a ISS todo sábado de manhã, por 2 a 4 horas. Anderson normalmente concluía as tarefas de limpeza mais rápido que o exigido, limpando corrimãos, equipamentos e aspirando filtros e dutos para manter o fluxo de ar. Mesmo no espaço, ainda é preciso fazer tarefas domésticas. O debate sobre a existência de vida extraterrestre gira em torno de 2 questões básicas. Se existe vida em outros planetas e se alguma dessas formas de vida já visitou a Terra, digamos, em algum lugar do meio-oeste. Há quem acredite que os alienígenas não só são reais, mas que nos visitam há tanto tempo que as pessoas vêm escondendo evidências desses mini-ETs em obras de arte famosas há séculos. Então hoje vamos dar uma olhada em algumas pinturas clássicas que parecem conter OVNIs. Ok? Será que Arquivo X tem setor de História da Arte? Na região de Hitachi, no Japão, em 1803, uma embarcação em forma de disco, com janelas de vidro e placas de metal, apareceu na praia. O objeto ficou conhecido como Utsuro Bune, que significa barco oco. O evento e as ilustrações que o acompanham foram imortalizados em 3 textos importantes. Toenshu Setsu, em 1825. Ryoru Kishu,
em 1835 e o Meno Shiri em 1844. E os esboços que acompanham realmente se parecem com o que costumamos imaginar como um OVNI. De acordo com algumas lendas, uma bela mulher saiu da embarcação vestindo roupas incomuns e carregando uma caixa misteriosa com inscrições estranhas. Isso levou alguns especialistas a classificar a história como um mito que surgiu do isolacionismo do Japão e da hostilidade em relação ao mundo exterior. Ou era uma nave fantasma? O quê? Bem, eles devem ter. Domenico Ghirlandaio pintou a Madonna com São Giovannino no século XV, durante o auge da Renascença italiana. Se você olhar atentamente ao fundo, pode ver um pastor com seu cachorro apontando para um objeto no céu. Não sabemos quem é esse Roy Neary do século XV, mas seu cachorro parece estar latindo para o objeto estranho. E a Madonna está pintada de costas para ele, o que levou alguns a concluir que ela está protegendo o bebê, São Giovannino, de vê-lo. Talvez porque ele quisesse um também, e ela teria que procurar pela cidade inteira. Alguns afirmam que a cena mostra um OVNI, mas especialistas acham que, pelo tema da pintura, provavelmente trata-se de simbolismo religioso. As teorias incluem que o objeto é um anjo, uma estrela, um planeta ou algum elemento arcaico da iconografia cristã que já foi esquecido. Foram encontradas pinturas rupestres em Sherma, Índia, que parecem mostrar discos voadores e figuras humanoides assustadoras sem rosto. Apesar de terem sido criadas há cerca de 10 mil anos, os desenhos e entalhes têm uma semelhança impressionante com os OVNIs e alienígenas que vemos em filmes e séries de ficção científica, feitos desde meados do século XX. Acho que faz tempo que não atualizam a tecnologia das naves espaciais. Os cidadãos de Sherma e seu governo ficaram tão impressionados que pediram à NASA uma investigação mais aprofundada. Alguns acreditam que as imagens mostram habitantes adorando figuras que saem dos OVNIs, sugerindo que extraterrestres podem ter governado a Terra em algum momento. Talvez seja difícil achar boas samosas em Andrômeda. Masolino de Panicali pintou uma cena de neve em agosto na igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma, durante o século XV. A pintura é uma representação da lenda do Papa Libério e Giovanni descobrindo um pedaço de neve não derretida em Roma em agosto de 352. Hoje em dia, chamamos isso de estação de esqui. Até agora, essa história parece apenas o antigo canal de previsão do tempo, mas é incrivelmente raro nevar em Roma, mesmo no inverno. Em outras palavras, para nevar em agosto seria necessária uma intervenção divina. Segundo a história, o pedaço de neve era um sinal de Maria, que supostamente podia controlar o clima como a tempestade dos X-Men. Ela queria que construíssem uma igreja ali. Por ser Maria, todos se animaram em atender seu pedido. Acima do pedaço de neve, há o que parecem ser dezenas de objetos voadores em forma de disco. Segundo o senso comum, embora pareçam OVNIs, esses objetos foram feitos só para representar mais neve. Mas, em um pós-escrito interessante, em 27 de outubro de 1954, em Florença, Itália, milhares de pessoas relataram avistamentos de OVNIs no céu, seguidos por uma leve camada de uma substância branca, parecida com algodão, que se desintegrava ao tocar nas mãos das pessoas. Na verdade, uma partida de futebol foi interrompida quando todo o estádio olhou para cima e viu que parecia ser um ovo flutuando acima do estádio Artemio Franchi. O atleta Artico Manini chegou a relatar que viu purpurina prateada caindo do céu depois que o OVNI apareceu. Uau, uma bomba de glitter interestelar! O estranho incidente de outubro de 1954 continua sem explicação, mas muitos notaram que ele tem uma semelhança impressionante com a lenda retratada no Milagre da Neve de Panicali. Isso sim é a vida imitando a arte. No início do século XVIII, o pintor Art de Schelder pintou uma imagem de João Batista fazendo jus ao seu nome ao batizar Jesus. Talvez você nem note o batismo, pois a pintura foca no que Fox Mulder vê ao fechar os olhos toda a noite. O que parece ser um disco voador no céu, lançando um feixe de luz em direção a Jesus e João. Os Scullys do mundo, por outro lado, acreditam que a imagem é uma referência a Mateus,
3,16, que descreve o batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Segundo essa interpretação, o suposto OVNI seria o Espírito de Deus. Embora não tenha presenciado o batismo, fiéis dizem que Art de Gelder usou sua arte para mostrar sua crença de que alienígenas estavam presentes no batismo de Cristo. Tomara que tragam um bom presente, tipo um cartão presente do Fortnite. A Catedral Svetshovili é uma catedral ortodoxa perto de Tbilisi, a atual capital da Geórgia, o país, não o estado. A construção da catedral começou no século IV a.C. pelo rei Miriam III, mas foi concluída entre os anos de 1010 e 1029. Os afrescos da catedral desbotaram com o tempo, mas aquele que chamou a atenção dos entusiastas de OVNIs acredita-se que tenha sido pintado nos anos 1600 por um artista desconhecido. Abaixo de cada braço de Jesus no afresco, há algo parecido com uma água viva, uma vermelha à esquerda e uma branca à direita. Como muitos já apontaram, no entanto, elas também parecem que poderiam ser OVNIs, com feixes de luz saindo debaixo delas. Ou talvez ele estivesse apenas abençoando alguns invertebrados. Segundo historiadores de arte, a arte religiosa da Igreja Ortodoxa dessa época mostrava sol e lua em todas as imagens de Cristo crucificado. E os dois objetos normalmente considerados OVNIs provavelmente são apenas representações estilizadas desses corpos celestes. Mas você sabe qual filme famoso tem dois sóis? Star Wars. E do que Star Wars está cheio? Alienígenas. Checkmate, afresco da Catedral Svetshovili. O artista italiano Carlo Crevelli pintou a Anunciação com São Amédio em 1486, durante o que foi praticamente o auge do Renascimento italiano. Nesta representação do anjo Gabriel contando à Virgem Maria que ela daria à luz, Jesus, parece haver um disco voador surgindo do céu, disparando um feixe de luz diretamente na cabeça de Maria. Essa estrutura lembra um disco voador, mas historiadores de arte dizem que ela representa uma nuvem de anjos. E de fato, se você der um zoom suficiente, pode ver o que parecem ser asas de anjos em círculo. Claro, isso só levanta a questão: os anjos seriam extraterrestres? Tecnicamente, sim, certo? Porque eles não vivem na Terra. Uau, isso explodiu nossa mente. Essa pintura do século XVII foi encontrada em uma igreja medieval na Transilvânia. Então, antes de falarmos sobre alienígenas, vamos presumir que tem algo a ver com Drácula. Quem mais queimaria uma igreja entre vampiros? Além disso, a pintura Israel, Põe a sua esperança no Senhor, foi feita para a igreja do mosteiro na cidadela medieval de Segeshvar, e parece mostrar claramente uma igreja em chamas cercada por fumaça, com um estranho disco voador acima dela. O disco voador parece deixar um rastro de fumaça, como uma versão medieval do pôster de Independence Day. Debaixo da pintura, as palavras escritas em caligrafia dizem Israel Hofa often Herrn, que se traduz como Israel põe a sua esperança no Senhor. Então, se os OVNIs estão explodindo a igreja, isso faria do Sr. Will Smith dessa história? Ou o Jeff Goldblum? Ou talvez até mesmo o Randy Quaid? Este afresco está localizado no mosteiro Visoki Dešani, em Kosovo, Sérvia. Nos cantos superiores dos painéis esquerdo e direito, parecem haver objetos voadores com pilotos visíveis emitindo raios de luz. É difícil imaginar algo desse período retratando uma nave espacial mais claramente, porém, especialistas alertam para não se empolgar. Como mencionamos anteriormente, em todas as representações ortodoxas orientais de Cristo na cruz, sempre há um sol e uma lua. Esses especialistas creem que os dois objetos, que parecem saídos da capa de qualquer quadrinho de ficção científica dos anos 1950, são apenas representações estilizadas do sol e da lua. Os ufólogos, por outro lado, acreditam que isso é uma prova de que o artista estava tentando retratar uma visita alienígena. O que você acha? Ok,
Então, se todas essas imagens de OVNIs quase convencem, com certeza uma pintura totalmente inequívoca de um cara enfrentando um alienígena que faria Ridley Scott recuar vai calar os céticos, certo? Essa pintura foi feita por Michael Pescher, pintor importante para o Renascimento na Alemanha no século XV. Ela mostra São Wolfgang, que queria construir uma igreja, mas tinha dificuldade para achar benfeitores. Assim, na pintura, o diabo lhe propõe um acordo. Ele ajudará o bispo a construir a igreja, desde que o bispo prometa entregar a primeira alma que entrar nela. Segundo a lenda, São Wolfgang aceitou o acordo, algo que parece fora do caráter de um santo. Então ele enganou o diabo usando uma brecha, o que bem já é mais o tipo de coisa de santo de que a gente ouve falar. A história conta que um caçador saiu da floresta perseguindo um lobo. Então Wolfgang abriu a porta para deixar o lobo entrar. Uma baita sorte, mas funcionou. O lobo foi levado pelo diabo e uma alma humana foi poupada. Os fiéis agora assistiam às missas com certo orgulho, sabendo que o próprio diabo construiu a igreja. Mas, conhecendo o diabo, ele provavelmente fez os bancos pequenos demais ou algo parecido. A pintura mostra uma criatura alada com cascos e outro rosto nas costas. Por parecer mais alienígena que demônio, alguns sugerem que o artista retratava um visitante extraterrestre. Ou talvez ele fosse só o H.R. Giger dos demônios. De qualquer forma, dificilmente você pediria uma igreja de graça para essa criatura. Parabéns para Wolfgang! Em 28 de janeiro de 1986, apenas 73 segundos após decolar de Cabo Canaveral, na Flórida, o ônibus espacial Challenger explodiu. Enquanto o mundo assistia ao vivo pela televisão, a bola de fogo resultante despencou do céu e desapareceu no oceano abaixo. A perda do Challenger e de sua tripulação, Francis Dick Scobie, Mike Smith, Judy Resnick, Ellison Onizuka, Ron McNair, Greg Jarvis e Kristen McAuliffe, chocou a nação e se tornou um momento marcante para uma geração de americanos. Hoje veremos fatos chocantes sobre o desastre do ônibus Challenger. Originalmente construído em 1975 como um veículo de teste para o programa do ônibus espacial, o Challenger só seria transformado em uma nave espacial de verdade em 1979, lançado em 1983, fez parte da missão com a primeira caminhada espacial do programa. O Challenger ainda participaria de outros feitos inéditos. O ônibus espacial levou a primeira astronauta americana, Sally Ride, e o primeiro astronauta afro-americano, Ghislaine Bluford. O voo do Challenger deveria ser histórico por causa de uma de suas tripulantes, Krista McAuliffe, de 37 anos. Apesar de ser professora de estudos sociais na Concord High School, New Hampshire, McAuliffe foi escolhida pelo programa Professor no Espaço da NASA para ser a primeira educadora no espaço. O plano, criado para inspirar crianças e promover a NASA, previa que Krista McAuliffe fosse ao espaço com os astronautas do Challenger e desse algumas aulas em órbita. A presença de Krista McAuliffe atraiu grande cobertura da mídia e a NASA transmitiu o lançamento ao vivo para várias escolas. Milhares de crianças, inclusive alunos da turma de Krista McAuliffe, assistiam ao vivo quando a tragédia ocorreu. Krista McAuliffe não seria a única a chamar a atenção das crianças no Challenger. A NASA tentou levar Garibaldo de Vila Sésamo ao ônibus espacial. Eles chegaram a contratar Carol Spinney, o ator do gigante Muppet amarelo, para participar da missão. O plano nunca foi aprovado pelo controle da missão, mas em 2015 a NASA confirmou que a conversa com Carol Spinney e os produtores de Vila Sésamo realmente aconteceu. O piloto da missão, que foi chamada de STS-51L pela NASA, era Mike Smith. Seria o primeiro e último voo espacial de sua carreira. Smith também foi responsável pelas últimas palavras registradas por qualquer membro da tripulação do Challenger. Antes da explosão, o gravador do ônibus espacial registrou Smith dizendo "Uhou", mostrando que ao menos um tripulante percebeu que algo estava errado. O piloto Mike Smith não foi o único a notar algo errado antes da explosão. Na noite anterior ao lançamento, um grupo de engenheiros de uma contratada da NASA, chamada Morton Thiokol,
tentou convencer seus superiores a adiar a missão. Engenheiros destacaram em reunião que o lançamento ocorreria em temperatura mais baixa que qualquer outro anterior do ônibus espacial. Isso era importante porque os anéis de vedação de borracha que selavam partes do ônibus espacial costumavam falhar em condições de frio. Infelizmente, os engenheiros foram contrariados pelos gerentes. Um desses engenheiros, Bob Eberlin, voltou da reunião e disse à esposa: "Vai explodir." Décadas depois, Eberling lembraria que a NASA estava decidida a lançar e provar ao mundo que estavam certos e sabiam o que estavam fazendo, mas não sabiam. Por sua parte, Eberling se aposentaria após o desastre. Décadas depois, ele disse à mídia que sua decisão de seguir com os planos após ser contrariado o assombrou pelo resto da vida. Os engenheiros da Morton Thiokol estavam certos em suas previsões. O lançamento aconteceu com temperaturas abaixo de zero e, ao decolar, o anel de vedação em O do propulsor direito falhou. Gases quentes escaparam do foguete e vaporizaram o material que ligava o propulsor ao tanque do ônibus espacial. Isso criou uma mistura mortal de oxigênio líquido e gás hidrogênio, e a 46 mil pés a combinação se incendiou, transformando o tanque de combustível do Challenger em uma enorme bola de fogo. Apesar disso, os propulsores auxiliares de combustível sólido não foram afetados e continuaram a levar o ônibus espacial para cima. Após o desastre, muitos acreditavam que a tripulação do ônibus espacial morreu instantaneamente. No entanto, as evidências mais tarde sugeririam um cenário muito mais perturbador, um que a NASA tentou ocultar. A revista Tropic, do Miami Herald, investigou o acidente e revelou que, diferente dos relatos iniciais, a cabine do ônibus espacial não foi despressurizada na explosão. Isso indica que a tripulação provavelmente permaneceu viva e consciente durante toda a queda de 3 milhas até o Oceano Atlântico. Essa conclusão se apoia no fato de que vários astronautas ativaram manualmente seus suprimentos de ar de emergência. Apesar do perigo das viagens espaciais, antes do desastre do Challenger, a NASA nunca perdeu um astronauta em voo. Na verdade, as únicas fatalidades anteriores que o programa havia experimentado foram as mortes dos astronautas da Apollo, Roger Chaffee, Virgil Gus Grissom e Edward White, que morreram em um incêndio durante um teste em solo em 27 de janeiro de 1967. O dia 28 de janeiro não era só o lançamento do Challenger, mas também a data do discurso do Estado da União do presidente Ronald Reagan. Como o desastre ocorreu há apenas 6 horas, o presidente adiou o discurso anual para atualizar pessoalmente o povo americano sobre a tragédia. A tripulação do Challenger nos honrou pelo modo como viveram. Esse discurso foi considerado um dos maiores de Reagan, uma grande prova disso para um homem cujo apelido era o Grande Comunicador. Obrigado. A explosão do Challenger espalhou destroços por uma grande área do Atlântico e equipes de resgate levaram semanas para recuperar todas as peças. Na verdade, só após 6 semanas mergulhadores navais encontraram a cabine da tripulação a 30 metros de profundidade e 24 quilômetros a leste do Cabo Canaveral. Os restos mortais dos astronautas foram recuperados e aqueles que puderam ser identificados foram devolvidos às suas famílias. Os não identificados foram enterrados sob um monumento no Cemitério Nacional de Arlington. Após o desastre, investigadores concluíram que a NASA violou deliberadamente as regras de lançamento. Engenheiros alertaram os superiores que o frio era excessivo para a missão e que lançar nessas temperaturas contrariava os procedimentos da NASA. Ken Elif, ex-cientista-chefe da NASA, afirmou que o descumprimento das regras foi a principal causa do acidente. Por que a NASA ignorou os avisos e continuou? Diversos fatores influenciaram a decisão de lançamento, mas a Comissão Rogers destacou que, ao tentar acelerar lançamentos para atingir a meta de 24 missões anuais da NASA, a agência pressionou equipes e sistemas além do limite.
Essa pressão para realizar mais lançamentos estava diretamente ligada à sobrevivência do programa do ônibus espacial, já que ele tentava cumprir seu objetivo de ser o único veículo de lançamento capaz de atender às crescentes demandas comerciais, científicas e militares do país. A explosão do Challenger foi manchete no mundo todo e quase imediatamente houve pedidos para que todo o programa do ônibus espacial fosse interrompido. Essa suspensão duraria 3 anos, período durante o qual a NASA trabalhou para implementar as recomendações de segurança de um painel presidencial chamado Comissão Rogers. A comissão, que incluía astronautas de destaque como Neil Armstrong e Sally Ride, foi formada para ajudar a evitar que desastres semelhantes acontecessem novamente, e em grande parte funcionou. Só em 2003, a NASA sofreria outro incidente trágico. Desta vez, o ônibus espacial Columbia se desintegrou na reentrada. Destroços do Challenger apareceriam na costa da Flórida por muito tempo após o desastre. Por exemplo, em dezembro de 1996, quase 11 anos após a explosão, banhistas em Cocoa Beach, a mais de 30 quilômetros do Centro Espacial Kennedy, encontraram 2 grandes pedaços da nave que haviam sido levados pelas ondas até a praia. Os pedaços eram tão grandes que a NASA precisou de uma pá carregadeira para removê-los da praia. A morte da civil Krista McAuliffe foi especialmente prejudicial ao programa espacial, com consequências que duraram décadas. Na verdade, só 22 anos depois, a NASA enviaria outro civil ao espaço, Barbara Morgan, que foi substituta de Krista McAuliffe na missão original do Challenger. Morgan, também professora de estudos sociais e inglês como Krista McAuliffe, participou da tripulação do ônibus espacial Endeavour em uma missão bem-sucedida em 2007. A explosão do Challenger mudou para sempre os Estados Unidos e seu programa espacial. Também serviria de inspiração para artistas que homenageariam a tragédia em esculturas, músicas e programas de televisão. Um exemplo marcante disso aconteceu no concerto Rendezvous Houston, em 1986, onde o músico Jean-Michel Jarre, amigo do astronauta do Challenger Ronald McNair, tocou um solo de saxofone que o próprio McNair pretendia tocar durante a missão trágica. A faixa acabaria sendo sampleada na música de Frank Turner, Adam Young, John Denver e até mesmo Beyoncé. As pessoas corajosas e maravilhosas que estavam a bordo do ônibus espacial Challenger. Chama-se Flying for Me. O desastre foi citado em roteiros de programas populares da época, como Punky Brewster e Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. Assistíamos ao lançamento do ônibus espacial. Ele explodiu. No momento de sua destruição, o Challenger estava transportando mais do que astronautas e equipamentos científicos. Ele também estava levando uma bola de futebol. O membro da tripulação, Ellison Onizuka, havia levado com ele uma bola de futebol que já tinha sido usada pelo time de futebol da escola da sua filha, Janelle. A bola de futebol foi milagrosamente recuperada intacta dos destroços do ônibus espacial. Ela foi devolvida à filha de Onizuka, que autorizou sua exibição como memorial na Clear Lake High School. 30 anos depois, Shane Kimbrough, também astronauta e pai de uma aluna da Clear Lake, perguntou à escola se podia levar a bola em missão à Estação Espacial Internacional. A escola concordou e em fevereiro de 2017, Kimbrough tuitou uma foto emocionante da Estação Espacial Internacional, que mostrava essa bola de futebol de Onizuka flutuando em gravidade zero. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua. Sua equipe alcançou seu objetivo com milhões de telespectadores assistindo ao vivo. No entanto, mesmo após sua caminhada histórica na Lua, Armstrong continuou com os pés no chão. Porém, os fatos da missão histórica são mais conhecidos que a história do homem que deu o primeiro passo. Então, hoje vamos dar uma olhada na história de Neil Armstrong, o homem que mudou a história quando caminhou na Lua.
Neil Armstrong nasceu perto de Wapakoneta, Ohio, em 5 de agosto de 1930. Ele se apaixonou por aviação ainda jovem, após assistir corridas aéreas. Lia sobre os irmãos Wright e, aos 5 anos, fez seu primeiro voo com o pai em um Ford Trimotor, também chamado de ganso de lata. Como hobby, o jovem Neil fazia modelos de avião de balsa e aprendeu sozinho engenharia de voo e mecânica. Ele fazia bicos na cidade natal para pagar as aulas de voo, que custavam $1 por hora. E ele recebeu sua licença de piloto aos 16 anos, antes mesmo de aprender a dirigir um carro. Após cursar engenharia aeronáutica, Armstrong atuou em missões das Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia e testou aeronaves para o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, depois chamado NASA. Sua experiência lhe trouxe grande respeito na comunidade aeroespacial, sendo considerado altamente qualificado para comandar missões espaciais. Neil Armstrong já estava acostumado ao perigo, pois já havia enfrentado várias situações de voo potencialmente mortais antes da Apollo 11. Em 1966, na missão Gemini 8, Neil Armstrong participou do primeiro acoplamento de 2 espaçonaves em órbita. A equipe no controle da missão começou a comemorar o marco, mas foi prematuro. Uma falha fez as espaçonaves acopladas girarem tão rápido que a visão de Neil Armstrong ficou turva. Ele tentou rapidamente várias contramedidas. Finalmente, ele conseguiu usar o sistema de reentrada para resolver o problema. Em seguida, abortou a missão e voltou à Terra com seus companheiros de tripulação em segurança. Após a missão Gemini 8, Neil Armstrong focou no desenvolvimento de um módulo simulando pouso lunar. O veículo exigia testes exaustivos e um desses testes quase matou Neil Armstrong. Durante um voo a mais de 60 metros do solo, o módulo soltou fumaça e girou. Enquanto caía, Neil Armstrong escapou por pouco com um paraquedas. Neil Armstrong não se abalou com a experiência de quase morte e logo voltou ao trabalho. Não existia um grande plano para a Apollo 11 ser a primeira missão a pousar na Lua. Isso apenas aconteceu. As missões Apollo 8, 9 e 10 trouxeram avanços que convenceram gradualmente a NASA de que o pouso lunar era possível. A Apollo 11 foi autorizada a tentar o feito. Neil Armstrong era o próximo na fila para comandar uma missão, mas quem daria o primeiro passo na superfície da Lua era outra questão. Todos sabiam que seria um momento histórico. Buzz Aldrin fez campanha pela vaga, enquanto Armstrong deixou a escolha para a NASA. O fator decisivo foi o layout do módulo lunar. Armstrong estava mais perto da escotilha, por isso seria o primeiro. A Apollo 11 não foi o primeiro foguete no espaço, mas seria o primeiro a tentar pousar em solo extraterrestre. Armstrong havia praticado pilotar o módulo lunar que levaria os astronautas à superfície da Lua usando simulações, mas ninguém jamais havia feito isso em condições reais antes. Quando finalmente chegou a hora, as coisas começaram tranquilamente, mas a 33 mil pés acima da superfície lunar, alarmes soaram no módulo e o controle em solo avisou que o computador de bordo estava sobrecarregado. Armstrong rapidamente percebeu que o sistema de pouso automático os havia levado para um local a quilômetros de distância do local previsto para o pouso. Ainda mais assustador, eles iam direto para pedras enormes e perigosas. Ele assumiu o controle manual da nave e, em busca da vaga de estacionamento mais arriscada da história, tentou encontrar um espaço livre para pousar em meio à névoa lunar. Parece haver névoa na Lua. Armstrong pousou o módulo lunar com apenas 50 segundos de combustível após achar uma área segura. O cronograma previa que Aldrin e Armstrong dormissem assim que pousassem na Lua. Mas, prestes a viver um dos momentos mais históricos da humanidade, não surpreende que estivessem animados demais para dormir. As 6h30 iniciais após o pouso foram usadas para verificações de segurança. Mas, assim que terminaram, Armstrong abriu a porta, desceu a escada e se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua.
Ao dar o primeiro passo histórico, Armstrong disse uma das citações mais famosas da era moderna. É um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Ou será que ele disse mesmo isso? Muitos perceberam que a frase daquele dia não fazia sentido, pois homem e humanidade têm o mesmo significado. O que Armstrong pretendia dizer era: esse é um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. O que deu errado ainda é debatido. Alguns acham que Armstrong errou ao falar. Outros dizem que a palavra faltante foi abafada pela estática do rádio. Em sua relutância em aumentar sua própria lenda, Armstrong se recusou firmemente a esclarecer o que disse naquele dia. E isso importa? Quero dizer, ele andou na Lua. Talvez ele tenha se empolgado. Com uma câmera externa, registraram-se imagens granuladas da descida de Armstrong pela escada do módulo lunar até a superfície. Apesar das várias fotos tiradas na Lua, na missão Apollo 11, Neil Armstrong aparece em apenas uma delas. O motivo é que Buzz Aldrin não tirou fotos de Armstrong. A única imagem fotográfica direta de Armstrong na Lua é uma foto de paisagem. Ele surge no canto como um pequeno astronauta tirando equipamentos do módulo. Ele está de costas para a câmera. Em outra foto famosa, a silhueta de Armstrong é visível apenas como um reflexo no visor de Aldrin. Alguns acusaram Aldrin de evitar fotos de Armstrong por ressentimento por ser o segundo. Aldrin explicou que o motivo era simplesmente que Armstrong ficou com a câmera quase todo o tempo que passaram na Lua. Segundo Aldrin, Armstrong não pediu uma foto sua, pois isso não era a prioridade da missão. Em sua autobiografia, Aldrin expressou arrependimento por não ter fotografado Armstrong. Armstrong, por sua vez, disse que Aldrin não tinha motivo para tirar sua foto e que nunca lhe ocorreu querer uma, já que Buzz era o mais fotogênico da tripulação. No fim, Armstrong e Aldrin caminharam 2 horas e 36 minutos na superfície da Lua. Durante esse tempo, Armstrong deixou qualquer comemoração em segundo plano em relação ao trabalho que eles tinham que realizar. Ele lembraria depois: as listas de verificação estavam por toda parte, não estávamos lá para meditar. Depois de tirar alguns momentos para fotografar Aldrin, os dois imediatamente começaram a montar experimentos, falar com o presidente Richard Nixon, fincar a bandeira americana e coletar quase 23 quilos de rochas lunares e outros materiais da superfície. Diferente de muitos colegas astronautas que escreveram livros e apareceram nas manchetes, Neil Armstrong manteve-se majoritariamente reservado após voltar da Lua. Com interesse pela aeronáutica, ele seguiu como administrador na NASA, lecionou engenharia aeroespacial na Universidade de Cincinnati e integrou a comissão que investigou a explosão do Challenger. Sua personalidade reservada fazia com que colegas de trabalho frequentemente o vissem como frio, embora ao mesmo tempo ele fosse amplamente elogiado por sua humildade. Segundo sua ex-esposa Janet, Neil se sentia culpado por receber tanta atenção por algo que via como um esforço coletivo. Ele tendia a se afastar dos holofotes, mas havia exceções. Ele participou da turnê mundial da Apollo 11 com a tripulação após a missão e frequentemente discursava em eventos em memória do pouso histórico. Armstrong não gostava de entrevistas ou de falar sobre seus pensamentos e emoções em relação à missão Apollo 11, mas provavelmente era um pouco nostálgico. Após sua morte em 2012, sua esposa encontrou uma bolsa com peças e ferramentas do módulo lunar em seu armário. A bolsa acabou sendo identificada como uma bolsa McDivitt, que é uma bolsa que os astronautas levam para o espaço para guardar pequenas peças e outros itens soltos que possam precisar. Armstrong levou essa com ele na Apollo 11. A esposa achava que ele a guardou como lembrança. A bolsa McDivitt de Armstrong também tinha o cabo de cintura, câmera de aquisição de dados, luz utilitária e chave de emergência. Armstrong nunca revelou a ninguém que coletou e guardou esses itens.
Armstrong permitiu brevemente que a NASA o usasse em ações promocionais após a Apollo 11, mas sentia-se muito desconfortável em ser tratado como celebridade. Ele sempre evitou situações que expusessem sua vida pessoal e se afastava de tudo que comprometesse sua privacidade. Por exemplo, depois de descobrir que seu barbeiro estava guardando seu cabelo para vender, ele passou a cortar o cabelo exclusivamente em casa. Apesar do desconforto com a fama, até 2003, Armstrong ficava feliz em dar autógrafos para fãs e em eventos beneficentes. Ao descobrir que muitos autógrafos eram vendidos no eBay, ele deixou de assinar. Durante a missão Apollo 11, os astronautas colocaram uma placa na superfície da Lua que dizia: "Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, julho de 1969 depois de Cristo. Viemos em paz para toda a humanidade." Porém, os astronautas deixaram mais do que apenas a placa. Sem atmosfera e com água congelada, a Lua não sofre erosão. Por isso, as pegadas de Aldrin e Armstrong permanecem até hoje. Por isso, a bandeira americana fincada pelos astronautas foi feita para ficar erguida, pois sabiam que não teria vento para movê-la. Em 1º de fevereiro de 2003, o ônibus espacial Columbia estava reentrando na atmosfera da Terra após uma missão rotineira de 2 semanas, quando explodiu, matando todos os 7 astronautas a bordo. Foi uma tragédia horrível, e embora o Columbia tenha sido uma nave sólida desde os anos 1980, isso acabou com o programa de ônibus espaciais da NASA. Então hoje vamos dar uma olhada em como o ônibus espacial Columbia se desintegrou a 18 vezes a velocidade do som. Em 16 de janeiro de 2003, o Columbia, o primeiro ônibus espacial a voar, estava em sua 28ª missão rotineira. A tripulação de 7 membros era composta por Rick Husband, comandante Michael Anderson, comandante de carga David Brown, especialista de missão Kalpana Chawla, especialista de missão Laurel Clark, especialista de missão William McCool, piloto, e Ilan Ramon, especialista de carga da Agência Espacial de Israel. O Columbia era ideal para fins de pesquisa científica. O ônibus espacial, que fez seu primeiro voo em 1981, realizou 28 missões ao longo de 22 anos. Ele completou mais de 4.000 órbitas ao redor da Terra ao longo de apenas 300 dias no espaço. Após a explosão do Challenger, o Columbia virou o principal ônibus espacial do programa de pesquisa da NASA, sendo usado em 11 dos 15 voos do Space Lab, no único voo do módulo duplo da Space Hab e em todas as missões com carga útil de microgravidade. Também foi o ônibus espacial utilizado para lançar o Observatório Chandra em 1999. A missão da tripulação era conduzir pesquisas científicas 24 horas por dia e teve sucesso, completando cerca de 80 experimentos em 16 dias no espaço. Após 2 semanas de experimentos científicos, a equipe do ônibus espacial começou a retornar para casa em 1º de fevereiro de 2003. A nave desceu em direção à Terra de 60.000 metros de altitude, a até 23 vezes a velocidade do som. Ao se aproximar do Centro Espacial Kennedy, ficou claro que havia algo errado. O controle em terra recebia leituras anormais de calor na asa esquerda do ônibus espacial e da pressão dos pneus. Então, a tripulação e a nave sumiram do rádio e do radar. Um comunicador da NASA chamou a tripulação para discutir as anomalias. Rick Husband, comandante do ônibus espacial, respondeu: "Entendido", antes do contato ser perdido. O controle da missão não conseguiu restabelecer comunicação com a tripulação. Embora falhas temporárias de comunicação com ônibus espaciais ocorram durante a reentrada, desta vez foi diferente. A nave sumiu do radar do controle da missão e fumaça branca no céu anunciou o desastre para o Columbia e sua tripulação. Existe uma expressão antiga que diz: "Deus está nos detalhes". Ironicamente, às vezes também é dita como: "O diabo está nos detalhes". E esse certamente foi o caso em 1º de fevereiro de 2003, quando o Columbia explodiu.
Por mais difícil que pareça, a causa do acidente foi determinada como uma única pequena seção de espuma isolante. Como o mundo soube depois, pouco mais de 1 minuto após o lançamento do ônibus espacial, pedaços de espuma isolante caíram da rampa do bipé que prendia o tanque externo de combustível ao ônibus espacial. Quando o ônibus espacial subia a cerca de 877 km por hora, a espuma atingiu a asa esquerda do Columbia, danificando os painéis do escudo térmico de carbono. Após o ocorrido, o destino da tripulação foi selado. O ônibus espacial e seus astronautas não sofreram nenhum efeito adverso no espaço. Quando o Columbia entrou na atmosfera terrestre para retornar, a asa já não estava protegida do calor intenso da reentrada, que podia atingir 1.650 graus Celsius. A asa quebrou, causando a desintegração, queima e dispersão do restante do ônibus espacial. O mundo só saberia sobre o dano ao escudo térmico depois do desastre, mas o controle da missão soube quase imediatamente. A equipe em terra sabia do desprendimento da espuma, e apesar de uma minoria considerar possível uma catástrofe, era preciso se esforçar mais para identificar o local e a extensão de possíveis danos. Mesmo assim, a equipe optou por outro caminho. Eles temiam que, se descobrissem que a Columbia não poderia voltar à Terra pelos danos, enfrentariam um dilema moral agonizante com os astronautas. A tripulação deveria retornar à Terra e morrer em uma bola de fogo durante a reentrada, ou deveria permanecer em órbita e morrer quando o suprimento de oxigênio acabasse? Em seu blog, o ex-gerente do projeto do ônibus espacial, Wayne Hale, revelou que John Harpold, diretor de operações de missão, afirmou: "Não há como agir diante de danos no sistema de proteção térmica. Se foi danificado, talvez seja melhor não saber. Acho que a tripulação preferiria não saber." No fim, Harpold achava melhor que a tripulação do Columbia tivesse um voo tranquilo e bem-sucedido e morresse inesperadamente na reentrada do que ficar em órbita, sabendo que nada poderia ser feito até o ar acabar. O que talvez seja o aspecto mais trágico de toda a situação é que, após o desastre, o Conselho de Investigação do Acidente do Columbia determinou que o ônibus espacial Atlantis poderia ter sido usado para realizar uma missão de resgate que talvez tivesse salvado a tripulação do Columbia. Seria uma operação de alto risco, possível apenas se o dano fosse detectado no início da missão e os preparativos para um lançamento de resgate fossem feitos de imediato. Nunca saberemos se esse resgate teria sido bem sucedido, mas sabemos que o curso de ação tomado não só custou a vida dos astronautas a bordo do Columbia, como também acabaria custando à NASA todo o programa dos ônibus espaciais. Não foi a primeira vez que espuma se soltou em voos espaciais. Isso já havia ocorrido várias vezes antes, tornando-se conhecido como desprendimento de espuma devido à frequência. Como nunca causou incidentes preocupantes, a maioria dos engenheiros da NASA descartou o problema do desprendimento de espuma como pouco urgente. Havia pelo menos um gerente de engenharia da NASA, Don L. McCormick Jr., que relatou à integrante da equipe de gerenciamento da missão, Linda Ham, suas preocupações sobre o problema. Ela disse a ele que isso não era problema para a missão. Após o acidente, os destroços do Columbia se espalharam do centro do Texas ao oeste da Louisiana. Uma equipe de mais de 25 mil profissionais e voluntários vasculhou uma área de 2,3 milhões de acres para recuperar tudo o que fosse possível que restou do Columbia. Devido à grande extensão da área e ao número elevado de fragmentos, no entanto, pedaços ainda continuam sendo encontrados até hoje. Na verdade, em 2017, 14 anos depois, apenas cerca de 84 mil peças, ou 40% do Columbia, haviam sido recuperadas e ainda estavam sendo estudadas. O acidente ocorreu quase 1 ano e meio após os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center e ao Pentágono. O terrorismo ainda era recente para todos, então uma falha mecânica não foi a primeira hipótese dos investigadores. Segundo o agente do FBI em Dallas, Michael Hillman, era um período de preocupação com o terrorismo, que não podia ser descartado de imediato. Muitos dos que atuaram no resgate do Columbia também participaram da recuperação e da triagem dos destroços dos atentados de 11 de setembro. O FBI trabalhou em estreita colaboração com a NASA e entregou todas as evidências para a organização assim que foi confirmado que o terrorismo não era a causa.
Após o acidente da Challenger, que resultou na morte de 7 astronautas apenas 16 anos antes, em 1986, a NASA prometeu fazer melhor, mas, no fim das contas, não conseguiu cumprir essa promessa. O orçamento da organização foi cortado pela metade nos anos 90 e o financiamento seguiu diminuindo depois disso. Durante o governo Bush, mesmo com o orçamento apertado, a NASA ainda precisava realizar missões para apoiar a Estação Espacial Internacional. A organização hesitava em dedicar tempo aos problemas. O professor Henry McDonald, ex-diretor da NASA na Califórnia, afirmou: a mentalidade era: voamos, tivemos um problema, pousamos. Qual o problema? Houve rachadura na asa, mas superamos. Quando é a próxima missão? Enquanto o Congresso e NASA trocavam acusações, houve demissões na organização após o acidente. Os superiores foram dispensados e Wayne Hale assumiu como segundo no comando nas missões restantes do ônibus espacial. Ele foi o único membro da NASA a pedir desculpas pelo acidente e a aceitar publicamente a culpa pela normalização do anormal. Ele disse: depois do acidente, quando estávamos reconstituindo a equipe de gerenciamento da missão, minhas palavras para eles foram: nós nunca, jamais, vamos dizer que não há nada que possamos fazer. Mudanças foram feitas sob a tutela de Wayne Hale quando ele assumiu após o desastre do Columbia. Ele foi responsável por mudar as atitudes de descaso que haviam se infiltrado na organização ao longo dos anos. Eu disse: a primeira coisa que temos que fazer é deixar a arrogância de lado, afirmou ele em uma entrevista posterior. Qualquer preocupação que lhe fosse apresentada, ele levava muito a sério. Checklists e regras de segurança foram atualizados e os últimos voos dos ônibus espaciais ocorreram com sucesso antes da aposentadoria da frota em 2011. Apesar dos avanços na segurança da NASA após o acidente, a frota de ônibus espaciais já envelhecia. Columbia foi o primeiro a voar em 1981 e a tecnologia da frota estava simplesmente ultrapassada. Após o desastre do Columbia, o painel que investigou recomendou substituir rapidamente o ônibus espacial restante. Os 4 ônibus espaciais foram enviados para museus em Nova York, Califórnia, Flórida e Virgínia. Com os ônibus espaciais aposentados, a NASA buscou apoio externo com Elon Musk e a SpaceX. Musk comentou sobre o programa de ônibus espaciais obsoleto. Eu queria entender por que não avançamos desde o Apollo. Hoje, nem conseguimos colocar alguém em órbita baixa da Terra. Isso não combina muito com todos os outros setores de tecnologia por aí. Segundo Musk, o computador que você poderia ter comprado no início dos anos 70 ocuparia uma sala inteira e teria menos poder de processamento do que um celular. Ele perguntou por que, na opinião dele, a tecnologia de exploração espacial não tinha evoluído, enquanto outros setores haviam melhorado. A NASA e os contratados do governo com quem ela trabalhava enfrentavam os mesmos problemas de sempre: poucos recursos, pouco tempo para fazer as coisas e trabalho demais para dar conta. Musk e seus investidores não enfrentaram esses problemas, podendo buscar a opção mais barata e segura sem burocracia, e se esforçaram para isso. Agora é esperar para ver o resultado. Mas hoje, a viagem espacial privatizada parece ser a tendência do futuro. A explosão do meteoro de Chelyabinsk, que quase atingiu a Rússia em 2013, foi um evento viral registrado por dezenas de câmeras veiculares no país notoriamente hostil para motoristas. No entanto, a chegada surpresa do invasor extraterrestre e a explosão que se seguiu não foram motivo de riso. Então, hoje vamos dar uma olhada em um meteorito que por pouco não atingiu a Rússia em 2013. Ok, segure-se em alguma coisa, porque essa vai ser explosiva. Logo a leste dos Montes Urais, ao longo do rio Mias, fica a cidade de Chelyabinsk, conhecida como o Portal para a Sibéria. Chelyabinsk é um grande centro industrial com mais de 1 milhão de habitantes, sendo a 7ª maior cidade da Rússia. 1 milhão de cidadãos levou o maior susto de suas vidas, literal e figuradamente. Na manhã de 15 de fevereiro de 2013, quando um meteoro entrou na atmosfera da Terra e explodiu acima da cidade por volta das 9h30 da manhã, mesmo aqueles que não testemunharam o meteoro entrando na atmosfera acharam impossível ignorar a chegada da rocha espacial.
A luz, o calor e o som do viajante extraterrestre chamaram a atenção de todos da maneira que só uma explosão interestelar pode fazer. Para alguns, foi apenas um duro despertar, mas para outros, foi um evento muito mais sério. O meteoro de Chelyabinsk tinha 20 metros de diâmetro, equivalente a um ônibus e meio Greyhound, o que pode parecer menos grave dependendo do que você acha de ônibus. Mas tamanho não é tudo, especialmente quando se trata de mísseis vindos do espaço. Na verdade, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o meteoro teve um impacto enorme na cidade, mesmo sem nunca ter realmente atingido a Terra. Quão forte foi a explosão do meteoro de Chelyabinsk? A explosão teve magnitude superior à de uma arma de destruição em massa. Pelo menos 30 vezes mais poderosa do que a explosão da bomba atômica lançada sobre Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma explosão gigantesca, considerando os danos causados pelo ataque a Hiroshima. Só podemos imaginar o estrago que seria se o meteoro tivesse caído em Chelyabinsk. Muito provavelmente, se todo no meteoro tivesse atingido, em vez de apenas alguns fragmentos de meteorito, Chelyabinsk teria sido apagada do mapa. Como um atlas rapidamente editado no Photoshop. O meteoro de Chelyabinsk explodiu pouco antes de atingir a Terra, e foi por muito pouco. Cientistas estimam que a explosão ocorreu a menos de 32 quilômetros acima da cidade, espalhando pequenos meteoritos na região. Isso não é muito longe, é a distância entre duas lojas do Walmart. No campo da astrofísica, onde objetos interestelares normalmente percorrem milhões de milhas em suas jornadas cósmicas, uma diferença de 32 quilômetros é praticamente insignificante. O meteoro de Chelyabinsk chegou o mais perto possível sem atingir diretamente, o que mostra como foi por muito pouco. Foi sorte o meteoro de Chelyabinsk explodir a 32 quilômetros de altitude, pois, se atingisse a cidade, os resultados seriam extremamente mortais. Com o diâmetro de 20 metros do meteoro e uma velocidade de mais de 53 mil quilômetros por hora, ele teria praticamente destruído Chelyabinsk. Com base em vários modelos científicos, pesquisadores acreditam que a perda de vidas teria chegado a cerca de 1 milhão de pessoas ou mais, todas desaparecendo em um piscar de olhos. Filmes como Armageddon, de Michael Bay, fizeram algumas pessoas pensarem que, se um meteoro ou asteroide viesse em direção à Terra, cientistas conseguiriam detectá-lo. Bruce Willis e Ben Affleck seriam enviados para explodir o asteroide antes de causar danos, e todos comemoraríamos ouvindo Aerosmith. Como de costume, os filmes não acertaram muito. Cientistas alertam há tempos que impactos de meteoritos ou asteroides podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento, quase sem aviso. Isso não é nada reconfortante, e foi exatamente o que aconteceu em Chelyabinsk. O motivo pelo qual a explosão do meteoro de Chelyabinsk surpreendeu os moradores da cidade e arredores foi justamente a impossibilidade de prever sua chegada. Devido à órbita do meteoro, ele se aproximou da Terra pela direção do Sol. Você não consegue nem ver a TV quando com o Sol nos olhos, quanto mais um objeto celeste a centenas de milhares de quilômetros de distância. Devido ao pequeno tamanho do meteoro, os astrônomos não conseguiram vê-lo a tempo. A primeira coisa que os cidadãos de Chelyabinsk notaram no meteoro foi seu brilho intenso. Pouco antes de explodir, a rocha espacial iluminou o céu da manhã com um enorme clarão, como se o Mötley Crüe estivesse prestes a subir ao palco. A bola de fogo do meteoro era cerca de 30 vezes mais brilhante que o Sol, o que é extremamente brilhante e pode até danificar sua visão. Não olhe para o Sol. Isso não é hipotético, isso realmente aconteceu. O clarão causou cegueira temporária em vários observadores, além de provocar queimaduras na retina e na pele daqueles que foram expostos. Uma mulher teve a pele do rosto queimada, como por uma esfoliação química, devido à radiação cósmica de um meteoro que explodiu a mais de 30 quilômetros do solo. A explosão do meteoro de Chelyabinsk foi impressionante, mas o que veio depois foi realmente assustador. A onda sônica causada pela explosão atingiu a cidade de Chelyabinsk,
quebrando inúmeras janelas e causando sérios danos estruturais em muitos prédios. O meteoro causou mais de $1 milhão em danos materiais. O teto de uma fábrica chegou a desabar por causa da explosão. Felizmente, não houve mortes, mas mais de 1.000 pessoas ficaram feridas, principalmente por estilhaços de vidro ou destroços. Pareceu o final de um filme de super-herói, mas dificilmente vai virar atração na Disneylândia tão cedo. A explosão do meteoro de Chelyabinsk quebrou janelas e derrubou prédios, mas esse foi apenas o impacto local. Mesmo passando a 32 quilômetros da Terra, o meteoro teve efeitos sentidos por pessoas no mundo todo. Na verdade, a força da explosão foi tão poderosa que foi registrada por um sistema de monitoramento nuclear até na Antártida. O meteoro de Chelyabinsk não foi o primeiro encontro da Rússia com um meteoro quase mortal. Foi mais como uma daquelas sequências que aparecem décadas depois do filme original, como o Top Gun, Maverick dos eventos celestiais. O primeiro encontro aconteceu na manhã de 30 de junho de 1908, quando uma poderosa explosão atingiu a região próxima ao rio Podkamenia, Tunguska, na área que hoje é Krasnoyarsk Krai, Sibéria. Os cientistas estimaram que a explosão foi mais poderosa do que 15 megatons de TNT. Isso é muita encomenda da Acme. A explosão devastou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. O evento de Tunguska, como é conhecido na cultura pop, é considerado o maior impacto já registrado na história. Isso é citado até em Caça-Fantasmas. No entanto, vale ressaltar que, apesar de ser classificado como um evento de impacto, nunca foi descoberto nenhuma cratera de impacto. Hoje, a principal teoria sugere que um meteoro explodiu na área, como em Chelyabinsk. A explosão teria facilmente sido capaz de destruir uma grande área metropolitana densamente habitada. Felizmente, graças à baixa densidade populacional da Sibéria, nunca foram relatadas mortes. Curiosamente, o meteoro de Chelyabinsk não foi o primeiro contato da região com meteoros. Esse título pertence à chuva de meteoros de Kunashov em 1949, durante a qual pelo menos 20 meteoritos, com um peso total combinado de 200 quilos, caíram sobre a região. Esse evento não causou nem de longe tanto dano quanto o de 2013, mas também foi acompanhado por um estrondo sônico assustador. Então você pode imaginar que os cachorros da vizinhança não pararam de latir por pelo menos 3 horas. O meteoro de Chelyabinsk pode não ser um nome conhecido em todas as partes do mundo, mas com certeza ficou famoso na internet. Quase imediatamente após o ocorrido, o meteoro se tornou uma sensação viral. Com dezenas de vídeos surgindo no YouTube e em outras redes sociais logo após a explosão, pode-se dizer que sua ascensão à fama foi nada menos que meteórica. Os vídeos mostravam uma enorme bola de fogo cruzando o céu, seguida alguns minutos depois por um estrondo ensurdecedor. Por que tantos russos filmavam o céu naquela manhã de fevereiro? Será que muitos russos esperavam que um meteoro atingisse Chelyabinsk? Alguém apostou rublos nisso? Na verdade, eles estavam atentos a uma situação bem mais terrestre. Veja, a Rússia tem um grande problema com fúria no trânsito e fraude de seguros, o que levou à proliferação generalizada de câmeras no painel nos veículos russos. Como havia tantas câmeras de painel nas estradas de Chelyabinsk durante a explosão foi registrada de vários ângulos. Esses vídeos do meteoro foram rapidamente enviados para o YouTube e esse incidente astronômico único viralizou no mundo todo. Apesar do que alienígenas do passado quer fazer você acreditar, a Terra não está cheia de vida ou objetos extraterrestres. Então, meteoritos, que é como chamamos os meteoros ou fragmentos de meteoros que realmente chegam à superfície da Terra, oferecem uma oportunidade rara para os cientistas conduzirem pesquisas sobre objetos extraterrestres. Quando o meteoro de Chelyabinsk explodiu, gerou nuvem de poeira, gás e vários fragmentos menores. Esses fragmentos chamaram a atenção de vários grupos de caçadores de meteoritos.
Eles rapidamente desceram sobre a cidade e suas áreas ao redor após a explosão, em um esforço para encontrar todos os fragmentos de meteorito que possam ter chegado à Terra. Espero que todos estivessem vestidos como garimpeiros do Oeste. Não era uma competição, mas os mergulhadores saíram vencedores ao encontrar os maiores fragmentos a mais de 80 quilômetros ao norte da cidade, sob um lago congelado. As capacidades destrutivas do meteoro de Chelyabinsk foram um sério alerta para o mundo. Por vários motivos, sua chegada provou ser um momento importante na forma como a comunidade científica encara os impactos de meteoritos. Se um meteoro explodindo a 32 quilômetros acima de uma cidade já causa tanto dano, imagine um que realmente atinja a Terra. Seria muito mais devastador. Agora sabemos que até mesmo uma passagem próxima em que um meteoro explode após entrar na atmosfera pode ter consequências catastróficas se o objeto for grande o suficiente. De repente, as pessoas ficaram extremamente conscientes da infinidade de ameaças potenciais invisíveis viajando pelo espaço e da nossa preparação para deter essas ameaças, que basicamente não existe. Ninguém viu o meteoro de Chelyabinsk chegando, então é plausível supor que também não saibamos de outros objetos perigosos que possam estar em rota de colisão com a Terra. Agora, na verdade, os astrônomos geralmente conseguem detectar ameaças como meteoros, asteroides e, com sorte, invasões alienígenas. Desde a explosão do meteoro de Chelyabinsk, desenvolver a tecnologia para esse trabalho virou prioridade. Afinal, Bruce Willis e Ben Affleck não estarão sempre por aqui para nos salvar. E aí, o que você acha? Lembra de quando o meteoro de Chelyabinsk quase atingiu o planeta? Conte nos comentários. Confira também outros vídeos da nossa história estranha.